Olá, boa noite a todos vocês que estão acompanhando mais um BresoCast. Eu sou o Dr. Luiz Bresolini e estou aqui novamente com a doutora Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Olá, boa noite pessoal. Hoje é uma honra estar aqui. Hoje temos uma novidade muito grande. O Dr. Luiz vai apresentar o nosso amigo, nosso colega dentista. E hoje o assunto é muito interessante, é uma coisa que vale muito a pena a gente conhecer. É isso mesmo. A gente, em todos esses episódios que a gente vem gravando o nosso BresoCast, a gente tem visto algumas perguntas de alguém que está assistindo, aí o pessoal que está assistindo. E aí, não teve uma não, tiveram várias perguntas sobre odontologia biológica. O que é isso? Se eu já tinha ouvido falar. Então, o que a gente faz? É lógico que a gente acompanha todas as movimentações do mercado, mas se a nossa clínica não exerce aquele determinado serviço, a gente tem os nossos parceiros, nossos amigos parceiros, as clínicas parceiras. E eu tenho um grande amigo de faculdade, um cara que a gente teve uma amizade muito boa, e ele é um dos precursores aqui dessa odontologia biológica, dessas inovações que estão tendo, e ele é um ativista, e é por isso que a gente convidou o Newton Adachi, da Adachi Odontologia. Obrigado, Newton. Obrigado vocês pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Muito agradável estar entre amigos e para falar de um assunto que cria realmente bastante interesse. É um assunto que vem despertando, né, cada vez mais a curiosidade, cada vez mais pessoas procurando, né? Cada vez mais a curiosidade. Como a gente tem essa parceria, né? O Dr. Luiz Bresolini, a Cláudia, a gente se conhece há muito tempo, como o Luiz falou, desde os tempos de faculdade. É um prazer imenso estar aqui para a gente falar com pessoas tão agradáveis. Pois é, legal, obrigado, Newton. Para mim vai ser difícil te chamar de Newton, porque a gente tem uma amizade, né? Obrigado por ter vindo. É um assunto bem interessante, ainda é muito delicado, tem muito estudo, né? Mas, enfim, o que é isso? O que é essa odontologia biológica? O que é que as pessoas estão comentando? Até a gente que é profissional há tantos anos, a gente começa a ver algumas movimentações e que precisa entender. Por exemplo, eu queria entender o que seria. E se é esse o termo mesmo, o certo, o que você acha? Eu acho que a gente poderia até voltar um pouco atrás, né, Luiz? A gente se formou na faculdade de odontologia, nós saímos cirurgiões dentistas e a odontologia tinha um certo grau de desenvolvimento naquela época, né? Eu me formei em 2002, você também, estamos fazendo aqui 22 anos de formados. A doutora Cláudia estava me falando que é um pouquinho mais. 93. Né? 93, né? Mas também se formou na mesma faculdade que a gente, na Metodista. E a odontologia tinha aquela cara. Endodontia, tratamento de canal, prótese, estava começando implantes, né? E hoje mudou muito a odontologia. Se a gente pegar da nossa época que a gente se formou para hoje tem a harmonização orofacial que está aí, que está transformando a odontologia. Nós temos a odontologia digital, que hoje a pessoa nem mais precisa fazer um molde, escaneia com scanner, manda o arquivo para o laboratório de prótese e volta uma coroa, né, como o pessoal chama, conhece, volta um pivô, uma jaqueta, tá? Mas volta uma coroa pronta e você mandou um arquivo para o laboratório. Né? Então essas mudanças, a gente vive num mundo que ele é caracterizado pelas mudanças muito mais rápidas do que a nossa época, e a odontologia não é diferente, né? E também vindo à tona hoje muito esse termo odontologia biológica, tá? Então a gente quis bater esse papo não somente da odontologia biológica, mas como um todo. Lógico que a ênfase aqui hoje vai ser a odontologia biológica, mas essas mudanças muito rápidas que estão acontecendo na odontologia, não só na odontologia, mas no mundo como um todo, né? Um dia está tudo bem, no outro dia tem uma pandemia, fecha tudo, muda tudo. As mudanças são muito rápidas hoje, né? Então a odontologia, com a informação aí cada vez mais democrática, a odontologia biológica também está chegando a mais pessoas, mais pacientes estão conhecendo, e por isso que não impressiona essa quantidade
de perguntas que vocês estão recebendo, né? A odontologia biológica, primeiro, eu gostaria de deixar bem claro, não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, né? Que é o conselho que rege as regras da nossa profissão. A odontologia biológica é um termo cunhado pelo Dr. Olímpio Faisal Filho, que é um dentista vivo, que ainda atua no Rio de Janeiro, né? E é uma odontologia, uma corrente filosófica, é uma filosofia de trabalho, né, dentro da odontologia que visa a ter uma atenção mais especial ao corpo como um todo. E, se eu pudesse descrever a odontologia biológica, é isso. Quais as repercussões dos tratamentos odontológicos no corpo como um todo, né? Então, a gente visa cada vez mais integrar. Essa é a visão da odontologia biológica, integrando boca com corpo. Qual a repercussão do que eu faço na boca, qual a repercussão no corpo. E o que acontece no corpo que pode repercutir na boca. E aí, óbvio, vocês podem estar falando, mas isso já existe. Por exemplo, a gente conhece que problemas gengivais, problema na gengiva, problemas periodontais, eles podem ter repercussão principalmente cardíacas, pulmonares, alterar, né, descompensar diabetes. Sim, a odontologia sempre trabalhou de uma forma sistêmica. O dentista, o cirurgião dentista sempre trabalhou de uma forma sistêmica. Porém, a odontologia biológica vem a aprofundar isso, né? É um termo, é um rótulo, eu não gosto muito de me fixar a rótulos, mas é uma corrente filosófica e eu gosto mais do termo, na verdade, medicina oral do que odontologia biológica. Uma medicina oral, como nós temos em outros países, médicos dentistas, né? A pessoa, o profissional se forma médico e vai... Na especialização, dentista. Dentista. Então, resumindo, poderia ser mais ou menos nessa linha de pensamento. Não, achei ótima a sua definição, porque até nós mesmos, assim, que formados há um tempo, você vê essa corrente aparecendo e fala assim, mas como que é? Realmente, é um grupo que defende uma filosofia onde você começa a parar para pensar e falar, realmente, tem muito sentido, e você vai começar a ir atrás e tal. Como começou isso, assim, ou seja, começou a pensar no quê, assim, o que foi o estopim, vamos dizer? O estopim foi a minha própria vida, né? Um pouquinho da história da minha vida. Há 13 anos atrás, eu procurei uma das melhores endocrinologistas de São Paulo para me responder uma pergunta. A pergunta foi, eu tenho pai diabético, mãe diabética, todos os irmãos por parte de pai, todos os irmãos por parte de mãe. Como que eu faço para não ser diabético? E a resposta dessa endocrinologista, falou, você vai ser diabético, não adianta que você vai. E eu não me conformei, né? Eu acho que assim, nós que somos da área de ciências biológicas, a gente tem esse impulso de pesquisar, de explorar, de querer conhecer mais e falar, será que é isso mesmo? Será que é desse jeito que ela está falando? E aí eu fui começar a estudar diabetes, estudar muito diabetes, e isso me levou a aprender que o estilo de vida que comanda tudo. Então, a epigenética, eu tenho a genética, mas a epigenética que manda. A epigenética é o seu estilo de vida que liga e desliga a gente. Então, você pode ter um gene para diabetes, mas ele nunca será ligado se o seu estilo de vida não acionar esse gene. E esse gene não vai se manifestar, portanto, você não vai manifestar determinada doença. E nessa procura, eu comecei a conhecer também outras medicinas, né? Medicinas, é muito comum você ter outros tipos de medicina, e aí eu faço até um adendo aqui, porque na odontologia parece que a gente tem só aquela odontologia que a gente aprendeu na faculdade, mas na medicina você pode ter a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurveda, você pode ter uma medicina mais voltada para o Japão, né? Você pode ter outros tipos de medicina e está tudo bem. Os médicos se convivem. Um médico homeopata convive com um alopata, que convive com um médico de medicina tradicional chinesa. E por que a gente não ter outras correntes também dentro da odontologia? Tá? Mas fechando esse adendo, eu comecei a estudar muito e me levou à parte da medicina
ditas alternativas. Uma delas a medicina integrativa ou medicina funcional. De novo, não gosto de me prender a rótulos. E estudando muito essa medicina funcional, medicina integrativa, que é baseada no estilo de vida, na alimentação, exercício físico, sono reparador, automaticamente eu me deparei com a odontologia biológica. Porque a medicina integrativa e a medicina funcional fala, a boca tem uma importância tremenda. Na verdade, existem muitos médicos nessa linha que falam, se você não está conseguindo resolver uma doença complexa, uma doença que o paciente está com ela há 5, 10, 15 anos, olhe para a boca, porque pode ser dente, pode ser cavidade bucal, né? Então, automaticamente eu conheci a odontologia biológica e para mim fez muito sentido mesmo. E aí foi meio que automático eu ingressar na odontologia biológica. Uma odontologia, vamos dizer assim, sistêmica, né? Porque sistêmica. Você até comentou comigo, né? Você falou que é outra nome que você acha que é interessante, para uma odontologia sistêmica, você aprender. Quando eu comecei também me deparei com isso, mas eu fui para essa questão que quando eu me formei, eu falei assim, cara, a gente não tem que ser só dente. Sim. Entendeu? Aí naquela época eu fui para estomatologia. Eu vi você falando do Haroldo, num dos podcasts seu anterior eu vi que você o falando foi da fantástico, história. Nosso professor. Sim, incrível. Professor de semiologia, né? Para quem não conhece o Haroldo, um dos Arides melhores Soares. Professores e sempre Meu abraço, linkando a doutor. saúde geral, né? Muitas doenças se manifestam na boca, sífilis, pênfigo, enfim, né? Você melhor do que eu sabe, porque você foi monitor, chegou acho que até trabalhar um pouquinho que você falou na metodista. Mas aí eu fui para tratar as doenças, assim, Sim. sabe? E aí você identificava que você falava assim, muita daquelas lesões ela tinha um fator sistêmico. Agora você está trazendo uma coisa que é interessante, que, por exemplo, às vezes o fator sistêmico ele começa tem sinais pela boca, ou começa pela boca, né? É verdade, é muito comum. É uma filosofia que, apesar de ser um pouco, já esse conceito vir desde a década de 70, com o Dr. Olímpio Faisal, o Dr. Hal Huggins, que é um dentista americano, né? Ela está voltando muito à tona agora. Mas ela ainda assim está num estágio embrionário, que nem eu estava falando com a Cláudia. A endodontia, que para quem não conhece é o tratamento de canal, né? Um dia ela não era especialização. Um dia ela não era, ela começou com alguém tentando fazer, alguém desenvolvendo, produzindo ciência, produzindo trabalhos científicos, fazendo ensaios clínicos dentro da clínica mesmo, e um dia ela virou especialidade, foi reconhecida como especialidade. Eu diria que a odontologia sistêmica, ou medicina oral, ou odontologia biológica, ela está ainda nessa fase, né, que a gente precisa cada vez mais criar produção científica, cada vez mais trazer isso para a odontologia, porque a odontologia, na verdade, não é nem biológica, nem digital, nem odontologia estética. A odontologia é uma só, a ciência. Né? Então, a gente tem que trazer isso e a gente ter liberdade para a gente poder discutir isso. Será que isso está fazendo bem? Será que não está fazendo bem? Será que isso faz sentido a gente investigar se essa doença, esse problema em específico que essa pessoa tem, será que tem algum link com a boca da pessoa? É isso que a gente quer, é isso que a gente quer trazer. E a população, a gente tem visto que ela anseia, porque a indústria farmacêutica está aí. Né? É só você ver quantas farmácias tem na sua rua hoje e quantas farmácias tinham há 10 anos atrás. E a população está vendo que esse sistema de farmácia, hospital, máquina sofisticada, faz exame, é lucrativo e a qualidade de vida das pessoas só está piorando. As pessoas estão cada vez mais doentes, estão vivendo mais, mas com uma qualidade de vida bem pior, fazendo hemodiálise, fazendo quimioterapia, fazendo biópsia. Isso não é, né, o que a gente acha o correto. Então, as pessoas estão percebendo isso. Então, cada vez, por isso o questionamento e cada vez mais o crescente. E a gente tem que ter liberdade para a gente poder discutir esses assuntos. A ciência não é feita de dogmas. Sim, não. A ciência não é feita. Você tem que ter liberdade para você discutir o que você quiser. Né? A humanidade, ela só evoluiu porque nós fazemos perguntas. Será que o Sol
gira ao redor da Terra ou a Terra gira ao redor da Terra? Vamos investigar. Eu tenho o direito de investigar isso, né? Então, dentro da odontologia não pode ser diferente, né? Você sabe que eu tive um caso que eu fui em busca da odontologia funcional. A pessoa, na realidade, é uma biomédica e que me ajudou muito, né? Porque uma paciente chegou com uma dor de um incisivo central e, no caso, uma endodontista tentou fazer o canal e não conseguia passar essa dor, não parava a dor. A dor era facial na região aqui do trigêmeo. Essa paciente tinha ido no neurologista, estava tratando como nevralgia do trigêmeo, mas não cessava essa dor. E veio para mim para a gente resolver o problema do canal. Aí nós a examinamos e ela tinha uma lesão, um cisto, né, no ápice desse dente. E levei para um bucomaxilo, pegar a opinião dele, extrai ou não extrai esse dente, uma senhora, e a dor orofacial, ela já estava tomando ansiolítico, e aí ela vinha reclamando que ela não dormia. Então era uma somatização de situações. Até que um dia eu falei, eu vou conhecer essa odontologia. Aí eu levei nessa biomédica e ela trabalha com a parte quântica, né? Legal. Da odontologia. A primeira coisa que ela fez foi sentar essa senhora e começou a pegar as doenças, assim, mais relacionadas à idade e o que realmente a pessoa tratava. Então, a senhora, ela não perguntou o que a pessoa tinha, ela só colocou uns ímãs e uma flechinha metálica. E falava assim, diabetes. Então, ela colocou aquela flechinha para diabetes, então apontou que sim. Pressão alta, sim. Aí, sei lá, outro tipo de doença, não. Sim, não, tal. Aí, ali, ela já fechou o quadro. O que ela fez? Ela mudou a alimentação, introduziu o sal quântico e começou com umas gotinhas ali e tal, né? E a paciente foi fazendo tudo direitinho. A primeira coisa que melhorou para ela foi o sono. Aí eu já achei muito interessante, porque eu fui levá-la, eu levei essa paciente até lá e eu estava com uma cervicalgia absurda. Nossa. E eu não conseguia nem dirigir. Aí a biomédica disse que ela me viu, ela falou assim, sai daqui, deita aqui um pouquinho. Aí ela me colocou uns ímãs e pronto, eu melhorei. Né? Nós chegamos lá no consultório, eu falei, Jesus, eu achei a solução das dores. E foi aí que começou a me despertar o quão é interessante o poder e Você vê, ela não tomou nenhum medicamento alopático. Sim. Tomou umas gotinhas ali, que a biomédica acabou dando, porque ela disse que ela estava com todas as vitaminas descompensadas. Então, ali foi uma compensação vitamínica. E, ok, deu certo, fizemos a cirurgia, fechamos o canal e tudo tranquilo. Então, foi aí que eu comecei a me interessar um pouquinho, né? E também recebi uma paciente que veio de um colega, onde a própria tomografia é uma tomografia um pouco diferenciada. Sim. E quando eu li aquele laudo, onde cada dente estava relacionado com um órgão do corpo. Sim. Eu não vou saber te especificar mais um exemplo. O incisivo central tem relação com o coração. Então, se você tem um problema no central, você pode vir a ter um problema de... na verdade, sua linha de raciocínio está ótima, mas o dente do coração é os dentes do siso. Do siso, olha então, tá vendo? Não, eu falei tabela, um exemplo, né? Existe. Eu lembro que ela me deu, ela me trouxe... trouxe... os meus, então quer dizer que o meu coração tá bom. Se você tem os seus rígidos, perfeito estado, ótimo. Então eu achei bem interessante que cada dente está relacionado. Então, às vezes a pessoa, que nem você disse... Tem o problema digestivo, né? Tem aquele problema de digestivo, tem problema de evacuar, tem problema de dores abdominais. Aí você vai ver que tem um canal mal feito, daquele dente que meio que relaciona-se àquele órgão. É isso ou não? É isso mesmo, né? O que acontece, Cláudia, é que nós fomos, né, levados a pensar dentro daquela odontologia ortodoxa, né?
Então, se você tem uma inflamação dentro do dente, você tira o nervo, faz o canal. Você tem uma necrose do nervo, vai lá, faz o canal, né? E você falou de vitaminas, que ela deu vitaminas, falou que a paciente estava com as vitaminas descompensadas. A gente teve quantas aulas de vitamina na faculdade? 1, 2 aulas. Você entendeu? A gente não entende, sinceramente, a gente entende muito pouco, vamos ser sinceros. Dentista, e não é só dentista, é qualquer profissional da área de saúde, médico, médico prescreve pouquíssimas vitaminas, não acreditam em tratamento com vitaminas. E como não caía na prova, então a gente não estudava. Não estudava, exatamente, tem mais essa, né? E aí você fala da parte energética, então, se a gente as ciências biológicas não acreditam na vitamina, que é comprovado cientificamente, tem estudo, que o próprio nome diz, amina vital, vitamina, né? Ou você ingere ou não as tem. E ela é fundamental, ela é essencial para o funcionamento do seu corpo. Se já não se fomenta muito o uso da vitamina, imagina dessa parte quântica, dessa parte energética, né? Você falar para um profissional da área de saúde extremamente ortodoxo, convencional, que o nosso corpo tem energia, ele não vai acreditar. Ele vai acreditar assim, não, você está com a pressão, você precisa tomar um remédio para baixar a pressão. Ele não vai acreditar nessa parte energética. Porém, a medicina chinesa, que tem 5.000 anos, ela descreveu os meridianos. E as pessoas aceitem ou não, nosso corpo é um mecanismo elétrico. Sim. É um organismo elétrico. A gente está conversando aqui, a gente está se movimentando, todas as funções que nós estamos fazendo é porque pelos nossos nervos tem um impulso nervoso, um impulso elétrico que está caminhando. Isso é energia, me desculpa, é energia. Agora, as pessoas elas não acreditam que existem esses meridianos, mas esses meridianos já foram comprovados por 2 médicos, Dr. Voll e Dr. Kremer, eram 2 médicos alemães, que eles fizeram um teste e eles viram que os meridianos chineses realmente existem e os chineses estavam certíssimos. Descreveram de maneira perfeita. E todos os meridianos saem do cérebro e descem para o corpo. E obrigatoriamente eles têm que passar pelos dentes. Não tem como você comunicar o cérebro com o restante do seu corpo sem passar pelos dentes. Então, cada dente, realmente, ele está conectado pelo meridiano, energeticamente, está conectado a cada órgão. E esse meridiano, eles pode estar enfraquecendo por um canal, como você respondeu, né? Ou pelas essas lesões que você falou que recebeu essa tomografia diferenciada, por exemplo, uma cavitação necrótica, que isso tem uma comprovação científica enorme, e o dentista nem sabe o que é uma cavitação necrótica, né? Então, uma cavitação necrótica pode também estar drenando a energia daquele órgão, e aquele órgão não vai trabalhar da maneira apropriada. Então, essa parte quântica, não adianta, o universo é energia. Tesla já falava. Né? Se você quer pensar nos segredos do universo, pense em energia. Então, todos nós somos seres que correm energia pelo nosso corpo, né? Então, a gente tem que pensar também nessa parte energética. E aí, talvez para um paciente, talvez isso não funcione, porque ele não acredita. E aí não tem como, não vai funcionar mesmo. Mas se a pessoa tiver abertura, se ela, né, se der ali o direito de acreditar, tem pessoas que estão procurando tratamentos, que nem pessoas que estão com essa dor, que nem essa paciente, que não acha, foi já em 5, 6, 7 médicos, 5, 6 dentistas, ninguém resolve. E aí ele se encaixa nesse tratamento mais sistêmico da odontologia biológica e para ele resolve. Sim. Né? Eu fui uma prova viva, eu vi isso acontecer. Mas eu estava pensando assim, por exemplo, se tem tanta comprovação científica, se tem tanta... a gente começa a perceber casos até do dia a dia do nosso consultório, que você vai começando a mudança. E por que às vezes ainda, eu vou até entrar numa coisa meio polêmica aí, por que às vezes ainda tem uma chacota, você acha assim, odontologia biológica, por que você acha que ainda tem gente que acha que não... Eu acho que tudo que é novo, Luiz, ele traz uma certa posição assim, né?
de você fazer que nem você disse, uma chacota, ou você não acreditar. O novo, às vezes, traz também um pouco de medo. As pessoas se sentem ameaçadas pelo novo, né? Será que vai tomar meu lugar? Será que eu vou perder paciente? Não é esse o intuito. O intuito é agregar, fazer a odontologia cada vez maior. A odontologia é a opinião própria. Eu acho que eu tenho o direito de ter a minha opinião. A odontologia, para mim, ela está diminuída, ela está subdimensionada. A odontologia tem muito mais a oferecer à população, à humanidade, sabe? Então, nós fomos formados numa universidade metodista, ótima, maravilhosa, ótimos professores. E nós somos técnicos odontólogos, né? E nós somos dentistas raiz, né, Luiz? A gente é dentista de mocho, passa 10, 12 horas, né, na cadeira. A gente está ali tete a tete com o paciente. E você teve os mesmos professores, nós somos contemporâneos da faculdade, a gente foi pensado a pensar desse jeito, você entendeu? E aí você traz uma nova possibilidade, as pessoas se sentem ameaçadas. Então essa chacota é a mesma, assim, para a gente fazer um comparativo. A gente pega e fala assim, essa geração nova que está vindo, né, no geral, não de dentistas, de geração mesmo da humanidade. Essa criançada aí é Nutella. Eles só sabem de eletrônico, nunca jogaram bola na rua. Então você já faz uma certa chacota com uma nova geração que está vindo. Fala assim, o que vale é a minha criação, é as minhas crenças. Essa geração que está vindo, eles são menores do que eu. Né? A minha geração que foi legal. Então eu acho que entra um pouquinho isso. Quando vem a odontologia biológica e começa a aparecer, que odontologia biológica? Que agora estão fazendo com a odontologia? Estão fazendo um negócio totalmente estranho com a odontologia, um negócio que não tem nada a ver. Estão falando de amálgama, estão falando de implante, estão falando de canal. O que esses caras querem? Amálgama existe há mais de 200 anos. Canal se faz desde que odontologia. Então, é uma certa aversão ao novo e não querer conhecer. Eu, até 4 anos atrás, eu praticava odontologia tradicional. Quantos amálgamas eu não fiz, quantos implantes dentários metálicos eu não fiz, né? Mas eu me dei, assim, a possibilidade de ter uma mente aberta, né? Eu era um defensor do amálgama. A gente foi criado, né, na nossa faculdade falando, faz amálgama, não vai fazer essa porcaria de resina. Faz amálgama que isso daqui vai durar 30, 40 anos. Agora, imagina a minha geração que nem resina tinha. Eu tinha amálgama e o cimento silicato, que tinham 3 cores básicas, amarelo, branco e marrom. Eu ainda sou da época de colocar na balancinha e fazer na mão. Então, o quanto de repente eu já me contaminei, porque eu fazia na mão, né? Eu espremia na camurça. Meu Deus. Né? Aí quando eu tinha mais ou menos, acho que uns 10 anos de profissão, talvez 5 ou 10, que surgiu o amalgamador. Sim. Até então, eu era ainda do pistilo. Pistilo eu peguei também. E quando eu saí da faculdade... Eu convenci o meu paciente, não coloca resina, coloca amálgama. Não vai colocar não resina. Troque amálgama, né? Eu falava isso. E eu abri minha cabeça. Então, assim, de defensor, hoje... Uma das coisas que eu mais eu dou palestra, eu dou curso, tem até algumas aulas programadas aqui para falar sobre amálgama. Tem que abrir essa discussão. Não adianta a gente falar o amálgama é seguro, está comprovado cientificamente. Você me traz 100 artigos científicos falando que amálgama é seguro, eu te trago outros 100 amálgamas falando que não é, 100 artigos falando que não é seguro o amálgama. E aí, como que a gente fica? Você entendeu? Então tem que abrir, a gente não pode fechar os olhos e falar, o elefante não está na sala. Não, o elefante está na sala, não adianta a gente querer ignorar e fingir que ele não está. Né? É uma frase, é um termo que o americano usa, tem um elefante dentro da sala. Não adianta a gente fingir que ele não está lá, que nada está acontecendo. As pessoas estão procurando, as pessoas estão ficando cada vez mais informadas, era da informação. Então não adianta a gente fingir que não está acontecendo, a gente tem que abrir a discussão do amálgama. Aí você fala para mim, mas Dr. Newton, o amálgama quase ninguém faz. O SUS faz ainda, eu tenho uma informação de uma pessoa que está à frente, que ainda se faz 10 milhões de restauração de amálgama por ano no Brasil, no SUS. Nossa. Não se faz em clínicas particulares.
O amálgama, a União Europeia, o Parlamento Europeu, 2025, baniu o amálgama da Europa. Não vai se fazer mais amálgama e nem vai exportar, não vai fabricar para exportar amálgama e não vai ser utilizado em todo o território europeu. Dia 1º/7 eu vi uma reportagem no site da CNN Brasil falando que a LESP, a Câmara Legislativa de São Paulo, está em 3 anos também querendo banir o amálgama. Então não adianta a gente fingir que não está acontecendo nada. Não adianta a gente fingir. A classe odontológica não pode. Então nós vamos ter muitas restaurações de amálgama para serem retiradas, para serem trocadas. Como que a gente vai fazer isso? Esse é um dos pilares da odontologia biológica, que é o que o Dr. Olímpio Faisal já vem falando desde a década de 70. Já há 50 anos ele vem falando que a amálgama faz mal. O Dr. Olímpio Faisal, ele removia a amálgama, coletava a urina, mandava para uma máquina de espectrômetro de massa para analisar o quanto que tinha de mercúrio na urina dos pacientes dele. Olha o que ele fazia na década de 70. Será que a gente evoluiu ou será que a gente regrediu? Será que a gente andou para frente ou será que a gente andou para trás? Ele fazia isso na década de 70. Olha a tecnologia que ele tinha disponível. Olha a tecnologia que a gente tem hoje. E ele já fazia isso. Né? Então, os nossos conselhos de classe, eles falam que uma barreira de dique de borracha é o suficiente para não haver contaminação do paciente de mercúrio na hora de trocar uma restauração. Mas existem trabalhos falando que não. Trabalhos, inclusive, brasileiros. Falando que o dique de borracha não é. E aí eu te pergunto, todo dentista que remove amálgama usa dique de borracha? Não. Vamos ser sinceros, gente. Não é. Você acha quantas clínicas populares a gente tem aí? Quantas pessoas estão trocando restauração? Não só em clínica popular. Não, mas todas. Né? Todas, você entendeu? sim. Então, existem trabalhos falando que aumenta o nível de mercúrio urinário depois que você troca uma restauração de amálgama, mesmo com dique de borracha. Né? Então, mas por tempo limitado. Sim, tempo limitado, mas metais pesados, como o mercúrio você sabe que o corpo é péssimo em eliminar mercúrio, ele vai se acumulando. Tanto que um dos outros grandes problemas do mercúrio é o acúmulo em peixes. Isso é totalmente sabido. A Organização Mundial de Saúde fala para ter uma lista de peixes que devem ser evitados, que não deve ser evitar o consumo. Por quê? Porque estão extremamente contaminados de mercúrio. E aí entra outra coisa. O mercúrio que você desgasta, que está na restauração de amálgama, para onde que ele vai quando vai para o sugador e quando vai para a cuspideira? Para o esgoto. Vai para o esgoto. O esgoto vai para onde? Para o rio. Pronto. Você entendeu? Então, gente, o elefante está na sala. Não adianta a gente querer fechar os olhos. Um dos maiores fontes de contaminação das águas é o consultório odontológico. Não dá para a gente negar isso, gente. Não dá para a gente fingir que não existe. Você entendeu? A gente tem que tomar alguma atitude. E aí o peixe, quanto mais topo de cadeia, mais ele acumula o mercúrio dos peixes menores que ele ingeriu. Então você pega um atum, ele tem muito mercúrio. Porque quantas sardinhas, quantos peixes menores ele ingeriu e ele pegou e acumulou o mercúrio de todos esses peixes. Então o atum é um dos peixes que a Organização Mundial de Saúde fala para você evitar de comer, porque tem muito mercúrio. Você entendeu? E isso a população não sabe. Nossa, eu estou muito mercurizado. É. Eu adoro atum. Mas para isso existem, né, formas de você depurar, você remover o mercúrio. O dentista tem que conhecer essas formas de tirar o mercúrio do corpo. Porque ele vai eventualmente trabalhar com pacientes intoxicados com mercúrio. E tudo que tem relação à odontologia, a lei nos permite. O médico e o dentista pode fazer venopunção, dentista pode tirar, pode fazer uma medicação intravenosa, só médico e dentista pode fazer isso, biomédico, mas a gente pode receitar qualquer categoria de medicamento desde que esteja dentro de um tratamento odontológico. Não é todas as especialidades dentro das ciências biológicas que pode prescrever qualquer medicamento. Nós podemos, nós temos garantido por lei esse direito. Né? Então, olha quanta coisa o dentista pode fazer. Por isso que eu falo que a nossa profissão está um pouquinho subdimensionada, está diminuída. Né? Vitamina D3, existem inúmeros trabalhos falando da correlação da vitamina D3 com periodontite,
com uma melhor osseointegração de implantes, com diminuição de perda óssea. Óbvio, vitamina D3, uma das coisas que faz é metabolismo ósseo. Qual dentista sabe prescrever vitamina D3? Né? A maioria nem sabe que a vitamina D3 não é nem uma vitamina, que é um pré-hormônio, que é o colicalciferol, produzindo na pele. Então, se a gente produz, não é uma vitamina, né? Mas deixa ser vitamina, porque aí ninguém fica em cima, né? Se falar hormônio, a pessoa já fala reposição hormonal, o dentista está passando hormônio. Então, é melhor ficar como vitamina mesmo. Mas o vitamina D3 é de suma importância. Eu, assim, na minha clínica, para todos os pacientes, eu tento convencer, tento mostrar que ele tem que usar vitamina D3. Eu, pelo menos, tomo todos os dias, meu filho toma, minha esposa toma, minha mãe, meu pai, toda a minha família toma vitamina D3 todos os dias, associado com K2. Sim, eu né? tomo também. Que K2 a gente não aprendeu na faculdade, a gente aprendeu a K, que é de coagulation, tem a ver com coagulação. Coagulation porque foi alemães que descobriram a vitamina K, então ela vem do coagulation do alemão que começa com a letra K. Né? Mas a gente não aprendeu a vitamina K2. A vitamina D3, uma das coisas que ela faz, ela pega o cálcio da nossa alimentação e coloca para a nossa corrente sanguínea. Só que o cálcio, esse mineral, ele não sabe para onde ir. O cálcio é um mineral, ele está lá no nosso sangue. Se você não tiver... Não possuir a vitamina K2, ele vai se depositar em carótida, em coronárias, em tecidos moles. Por isso que quando você pega o exame lá de vitamina D3, de 25-hidroxi-D, tá lá, acima de 60 risco de hipercalcemia. Mas por quê? Porque não está suplementando com a K2, que é a vitamina que vai pegar esse cálcio e vai falar, cálcio, o seu lugar é no osso e nos dentes. Então, não adianta só tomar o cálcio, né? Porque você vai mineralizar todo o sistema então, tem gente que está tomando circulatório, cálcio, né? Muito, eu falo para as pessoas. Tem gente que está suplementando cálcio. Existe um livro americano, infelizmente não tem em português, mas chama Death by Calcium. Morte por cálcio. Ele mostrando que você fazer uma ingestão rica em cálcio e suplementação de cálcio, né, com cápsulas, diminui em 10 anos a vida da pessoa. O cálcio está em todo lugar, quase todo alimento tem cálcio. Sim. A gente não tem falta de cálcio na dieta. E aí tem pessoas que estão tomando leite, tem pessoas que estão comendo ora pronobis, tem pessoas que são saudáveis e acham que são saudáveis, falam, não, eu como ora pronobis, nossa. Assim, você está se intoxicando com cálcio, porque cálcio tem em todo lugar. O que falta é a sua vitamina D3 para você absorver o cálcio que está no seu alimento, né? E a vitamina D3, saiu outro estudo aí também, dizendo que quase todo mundo tem deficiência de vitamina D3. Por quê? Porque ninguém toma sol. Sim. Você acorda, você pega o elevador lá do seu apartamento, desce para o subsolo, entra no seu carro, vai para o escritório. Entra no escritório, sai às 6 horas da noite, volta para casa, que sol que você tomou? Né? Então, assim, a gente não produz mais vitamina D3. Então, a gente tem que suplementar, a não ser que você consiga tomar sol todo dia, que aí já entra numa rotina difícil. Então, o dentista precisa saber que o cálcio é fundamental para o paciente dele. Ele vai diminuir, ele vai ajudar na periodontite, ele vai ajudar na integração dos implantes, vai diminuir a perda óssea. O dentista trabalha com dente e osso, gente. Uhum. E a gengiva está revestindo o osso. A gente tem que entender do metabolismo ósseo. Então, cada vez mais saindo artigos científicos correlacionando vitamina D3 e a saúde óssea bucal. E se você pegar os últimos anos, vamos dizer, tem 5.000 artigos, doença periodontal e vitamina D3. 5.000 artigos publicados, revista científica indexada. Desses 5.000 artigos, 1.500 é do último ano. O que faz a vitamina D3 e saúde óssea da boca um hot topic. O que é um hot topic? É coisa que muita gente está interessando, muita gente está pesquisando. Os pesquisadores estão indo atrás. Porque de 5.000 artigos, 1.500 foram publicados no último ano. Você entendeu? Então a comunidade científica está tendo um interesse disso. E geralmente quem publica isso, às vezes não é nem dentista. É médico,
é biomédico, são outras especialidades. Então a gente precisa desenvolver a odontologia. A gente precisa, né, ver com outros olhos. A gente está muito focado em harmonização orofacial, implante, fluxo digital. Tudo bem. Mas a odontologia, qual que é o pilar básico da odontologia? Saúde. Né? Prevenção. Prevenção. A gente não teve lá 2 anos de preventiva? Não é a disciplina mãe, todas as outras disciplinas se reportam à preventiva, né? Esse pilar da preventiva, assim, aos meus olhos, opinião própria, a gente não está fazendo bem feito o nosso dever de casa. É só você ver quantas pessoas têm cárie, é só ver quantas pessoas têm ainda doença periodontal, quantos desdentados totais a gente tem no Brasil. O Brasil é o país com o maior número de dentistas no mundo, 400 mil dentistas. Pô, tem dentista, como que a população vai agora na rua e pergunta para 10 pessoas e pergunta, como que está a sua saúde bucal? Você está contente com ela? Você vai ver de 10 pessoas quanto vão responder que não estão contentes. Então tem alguma coisa errada. A gente tem muito dentista e muita gente com problemas bucais, descontente com a saúde bucal. O que está acontecendo? A gente não está dando olhos para a preventiva, para a odontologia preventiva, né? Se você for hoje pegar, eu já fiz isso, peguei a grade do Congressão, do Congresso do CIOSP, Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo. Se você pegar a grade, a grande maioria dos cursos são voltados para implante, marketing, Hoffing e odontologia digital. E faceta, lente de contato de resina direta. E a preventiva? Ninguém ensina a escovar dente. Cadê? Né? Cadê? Não tem. É verdade. Você entendeu? Então, a gente tem que olhar com... né, tem que ter um novo olhar para a odontologia. A gente tem que pensar um pouquinho diferente. O que eu mais gosto de fazer na minha clínica é implantes. Estou trabalhando muito com implantes cerâmicos. Estou amando implante cerâmico, né? Mas a odontologia não pode ser só implante. A gente tem que pensar em não perder o dente para não ter que fazer o implante. Sim. Essa que é a grande verdade. Eu adoro implantes, trabalho com implante há 21 anos. Mas a gente tem que pensar como que eu vou fazer para não perder o dente, para não ter que colocar um implante. Essa é a grande verdade. Agora você vai no congresso, cirurgia guiada, superfície do implante, jateada, taquiácido, macro desenho do implante. Você está aprendendo tudo. Mas e como que eu aprendo para não perder o dente? Sim. E falando dessa parte evolutiva também, uma coisa que é muito interessante, que também está sendo muito discutida hoje, é a ozonioterapia, né? O que o ozônio pode trazer de benfeitoria no tratamento bucal? Você também, a ozonioterapia faz parte dessa odontologia biológica, né? Sim. A odontologia biológica ela tem alguns pilares, né? O que seria esse ozônio? Como que funcionaria isso dentro do corpo da gente? A odontologia, que assim me orgulha muito, foi o primeiro grande conselho de classe a reconhecer a ozonioterapia foi a odontologia. Sim, né? Então a odontologia foi desbravador para a ozonioterapia, né? A ozonioterapia foi reconhecida em 2015 pelo CFO e aí depois veio o Conselho de Enfermagem, de Biomedicina, aí veio e aí acho que... Então é uma briga grande, sabia? Sim. É uma briga grande, porque tecnicamente eu digo porque desculpa cortar, eu também trabalho na vigilância sanitária aqui de São Caetano. E a gente tem tido até alguns problemas. Por quê? Porque a gente segue umas normativas, umas leis, que tem muita gente aplicando ozônio, mas ainda não está totalmente regulamentado. Por exemplo, Sim. Tem esteticista aplicando Sim. ozônio. Só que o esteticista não tem nem conselho de classe. Sim, estão tentando formar. Estão tentando formar, mas como eles já estão aplicando? Então tem que ter tudo bem que a gente entende, que pode ser... Então hoje, tecnicamente, acho que quem faz a ozonioterapia, que é legalizada, é a odontologia, a físio e a biomedicina. Sim. Então, eu acho isso um problema. Tá? Mas isso eu acho que hoje tem pessoas que nem são da área de saúde e estão aplicando ozônio.
Sim. E aí uma pessoa dessa faz algo errado, coloca em risco a saúde do paciente e quem acaba pagando são os profissionais que trabalham de maneira séria. Realmente habilitados. Você Isso entendeu? Então isso né? acontece no Brasil. A pessoa faz alguma coisa errada e todo mundo paga. Então, mas voltando ao ozônio, o ozônio assim, é um divisor de águas na minha clínica odontológica. Eu trabalho muito com implante, como eu disse, eu faço muitas cirurgias, extração do dente do siso, e depois que eu trabalhei com ozônio, assim, eu quase não uso, eu praticamente não uso mais anti-inflamatório. O antibiótico eu uso só no pré-operatório, né, assim, 1 hora antes, a profilaxia antibiótica, 1 grama de antibiótico, mas no pós eu não uso antibiótico. E assim, a ozonioterapia, o ozônio, ele tem um efeito tanto anti-inflamatório, ele modula a inflamação, não deixa ter uma inflamação exacerbada, que é o que a gente quer, para ter uma resposta mais fisiológica. E ele é o gás mais bactericida do mundo, né? Muito maior, por exemplo, que o hipoclorito. Sim. Né? Então, ele não deixa realmente haver a infecção ali e ele aumenta a imunidade. Tudo isso comprovado já cientificamente. Então, os pacientes relatam uma melhora muito grande. Eu uso muita água ozonizada para irrigar ali o sítio da cirurgia, né? Eu aplico o gás ozônio e ele tem várias aplicações, muitas aplicações. Ele pode ser usado na periodontia, né? Então você injeta o gás dentro de uma bolsa periodontal, descontamina tudo ali, né? Lógico que depois a raspagem, ele não substitui a raspagem gengival, né? Mas ele é um auxiliar, é um coadjuvante enorme. Osteonecrose, assim, de pacientes que tomaram bisfosfonato e por alguma razão tem osteonecrose, ele é muito, muito válido, né? Ele recupera esses sequestros ósseos de osteonecrose. Ele pode ser usado na dentística, ele pode ser usado para dessensibilização de raiz, né, expostas, de raiz de retrações gengivais. O uso dele é quase que ilimitado dentro da odontologia. A gente, lá na clínica, se não tiver o gerador de ozônio ligado lá, é melhor a gente nem abrir a clínica. Essa que é a grande verdade. Tem muito uso mesmo. Dentro da endodontia, você usar o ozônio para fazer descontaminações de canais radiculares, o gás vai chegar onde o líquido não chega. Quantos canalículos dentinários, túbulos dentinários a gente tem na superfície do dente? Será que o hipoclorito está chegando em todos eles? Está descontaminando todos eles? O gás ozônio, então, tem um alcance muito maior. Então, ele pode ser usado em várias especialidades, né? O ozônio realmente é muito válido mesmo. Fica aí o convite para quem é colega cirurgião dentista, quiser aprender mais sobre o ozônio, busque. Existem vários cursos de habilitação. Inclusive, eu até ia falar com você, que a gente estava conversando, a gente está estudando montar um curso aqui na PCD de São Caetano, né? Muito legal, é uma ideia ótima. Então, a gente estava estudando uma data para você fazer uma palestra para os colegas, você que é dentista, que estiver acompanhando a gente aí. Sim. Essa palestra é uma introdução, né? Sim. E depois para fazer um curso de especialização, atualização, acredito eu, né? Um curso de inicialização, né? Uma atualização. Eu acho que a gente tem que divulgar, que nem eu falei, a medicina tem várias especialidades, porque a odontologia não pode ter também várias vertentes, né? Tudo, lógico, precisa de comprovação científica, precisa de estudos, precisam desenvolver mais essa parte científica, tudo dentro das leis que o CFO propõe, que o CRO propõe, tudo dentro da lei, mas a discussão tem que ficar aberta, né? A gente tem que discutir. A amálgama mesmo, né? O mercúrio está sofrendo isso, mas, por exemplo, a gente tem a IOMT, que é a International Academy of Oral Medicine and Toxicology. É um órgão que está fazendo 40 anos, 4 décadas de existência. Eles têm dentistas ao redor do mundo inteiro afiliados. Eu sou afiliado da IOMT, né? E eles têm um curso que credencia você a fazer uma técnica chamada técnica de remoção segura de amálgama. Você faz o curso totalmente online e você entra no diretório dessa IOMT, e eu já fui achado por vários pacientes que entraram no site, e o Brasil
é o terceiro país do mundo que tem mais dentistas afiliados à IOMT, né? Dentro do Brasil, a última vez que eu entrei, 6 dentistas são certificados pela essa técnica de remoção segura de amálgama, que visa o quê? Uma proteção maior pro paciente e pro profissional, pro cirurgião dentista, para ele também não se contaminar com mercúrio. Ah, mas essa contaminação é pequena. Tudo bem, mas eu tenho o direito de querer me contaminar zero, porque o mercúrio simplesmente é a terceira substância mais tóxica do mundo. Isso quem fala é o CDC americano, né? Então eu posso ter o direito de não querer me contaminar nem um pouquinho. E isso tudo é muito relativo, porque quantas restaurações de amálgama você remove por semana? Pode ser que você remova uma, mas pode ser que eu trabalhe, por exemplo, para um convênio e o carro-chefe da minha clínica é trocar restauração de amálgama por resina, por restaurações mais estéticas. E eu faço 30 remoções por semana de amálgama. Será que eu não tenho o direito de me proteger mais? Né? A odontologia nunca foi uma ciência descuidada. Né? A gente sabe como que a gente trata a biossegurança do nosso consultório. A gente tem que considerar que todo paciente que está entrando no nosso consultório é soro positivo para HIV ou soro positivo para hepatite C, porque ninguém vai chegar lá falando assim, eu sou. Então, você tem que considerar todos, você que trabalha na vigilância sanitária, você sabe, a gente tem que considerar todo paciente que entra lá potencialmente soro positivo. E aí a gente vai trocar todas as barreiras, vai fazer asepsia de tudo, né? Então, isso é ser cuidadoso. Por que a gente não pode ser cuidadoso na hora de remover, fazer a troca de uma restauração de amálgama, né? Será que a remoção de amálgama pode ser a mesma para um paciente que tem uma restauração e um paciente que tem 10 restaurações de amálgama? Será que a gente pode fazer do mesmo jeito? Será que eu posso fazer spa odontológico, remover aquelas 10 restaurações de amálgamas todas no mesmo dia? Será que a contaminação não vai ser muito forte? Será que eu posso remover 10 restaurações de amálgama para um paciente que tem histórico de doenças neurológicas ou doenças renais? Será que eu posso fazer do mesmo jeito para um paciente que tem uma restauração de amálgama e não tem histórico na família de doenças neurológicas e nem doenças renais? A gente não pode pegar todos os pacientes e colocar todos no mesmo balaio. A gente tem que fazer a odontologia individualizada, né? Então, o FDA ele recomenda-se, altamente recomendado não fazer restaurações em pessoas que têm problemas neurológicos, problemas renais, gestantes e mulheres que querem se engravidar e pessoas abaixo de 6 anos. Demonstrando o quê? Que realmente o amálgama, né, de mercúrio, ele tem uma associação com doenças neurológicas e doenças renais. Então, eu posso fazer a remoção para todos os pacientes de forma igual ou nós devemos individualizar? Eu acho que assim, a odontologia sempre foi criteriosa, sempre foi cuidadosa. E eu acho que a gente não pode menosprezar essa intoxicação por mercúrio na hora de troca das restaurações. E deixa eu te perguntar uma coisa, e caso o paciente não queira trocar as restaurações, ele está sendo contaminado de uma maneira indireta, por exemplo, as restaurações estão lá há 30 anos, estão boas, estão satisfatórias e eu não quero mexer. Posso ficar ou eu estou sendo diariamente contaminada tendo essas restaurações na boca? É um assunto polêmico, né? Você tocou numa parte polêmica, mas a gente está aqui para responder, né? Então, assim, hoje existem muitos trabalhos falando que a quantidade da liberação de vapor de mercúrio das restaurações, mesmo que em boas condições, elas não são o suficiente para causar doenças sistêmicas. E existem um número grande também de trabalhos científicos falando que esse vapor de mercúrio liberado das restaurações de amálgama causam sim doenças. Então não existe um consenso. E isso não é novidade dentro da odontologia. Porque quando o amálgama surgiu, eu estudei, houve a primeira guerra do amálgama, a chamada, se você colocar no Wikipedia ou no Google, você vai ver, a chamada primeira guerra do amálgama. Foram os dentistas americanos, uns queriam trabalhar com amálgama, e a Associação Nacional de Dentistas daquela época falava, não pode trabalhar com amálgama. E aí, tinha dentistas que trabalhavam com ouro, que era caro. Aí teve dentistas que começaram a trabalhar com amálgama, extremamente mais barato.
E aí, esses que trabalham com ouro começaram a perder paciente. E aí, simplesmente, essa associação quebrou. Porque houve uma saída em grande número dos dentistas, essa associação quebrou. Então, essa polêmica do amálgama, Cláudia, vem desde 1840, que foi a primeira guerra do amálgama. A segunda guerra do amálgama foi com um químico alemão que ele falou, dentistas, o que vocês estão fazendo? Vocês estão colocando mercúrio na boca das pessoas? Vocês são loucos? E aí houve uma guerra entre os químicos e os dentistas. Os dentistas alegando que era seguro e esses químicos, né, um químico alemão encabeçando isso, falando que não era seguro. Então essa polêmica vem há muito tempo, né? Então eu acho que, respondendo a sua pergunta, se uma pessoa não quiser remover, é todo o direito dela. Mas eu acredito que não existem níveis seguros de mercúrio para você ficar inalando. O mercúrio, a partir de menos 38 graus Celsius, menos 38, não falei errado, ele começa a volatilizar, ele começa a evaporar. E a cada 10 graus Celsius, dobra a taxa de evaporação. A gente está a 36 graus aqui. Então, existem vários filmes na IOMT mostrando dentes extraídos há 25 anos que eles colocam numa tela de fósforo e esse dente extraído há 25 anos emanando vapor de mercúrio, e esse vapor de mercúrio ele é visto graças ao fósforo que tem nessa tela, né? Porque o vapor de mercúrio ele é inodoro, insípido, e ele não tem cheiro, ele não tem gosto e ele é incolor. Ele também não dá para ver, a não ser que você tenha essa tela de fósforo. Então, o vapor, ele libera. Isso, a ciência está de acordo. Ponto pacífico. Até os defensores do pró-amálgama sabem que libera esse vapor de mercúrio. Mas o que alega-se é que essa quantidade não é o suficiente para causar doenças sistêmicas. Perfeito. E é isso que está em discussão. Certo. Então, teoricamente, uma restauração que está em boas condições, uma restauração de amálgama, ela tem que ser analisada, realmente se está causando ou não. Eu tenho um paciente que ele fez todos os tratamentos possíveis, o irmão dele é médico, né? Ele é advogado, o irmão dele é médico, ele fez todos os tratamentos possíveis e não passava uma dor cervical aqui, uma dor muscular. E ele falou, só falta remover as minhas amálgamas. Ele fez a remoção das amálgamas comigo, ele falou, doutor, eu fiz 4 remoções de amálgama dele. Ele falou, doutor, melhorou 80% a minha dor. Não voltou mais para remover o restante. Ficou tão bem que não voltou. Mas assim, ele falou, doutor, 80% das minhas dores passaram. Então assim, isso são coisas que a gente vê no nosso consultório, né? Bom, legal, Newton. Nosso tempo aqui é curto. Sim. Já estamos caminhando para o nosso final. E a gente sempre acompanha aqui. Hoje, lembrando que a gente está ao vivo, né? Aqui, hoje, 4 de julho. E tem algumas pessoas que mandaram mensagens. Tem uma muito especial para você aqui, ó, da Patrícia, sua esposa. Falou, quanta informação, parabéns. E tem, acho que estou vendo aqui, tem uma pessoa do Canadá que está vendo a gente aqui, ó, o Renato Berzag. Ô, Renato. Tá vendo a gente aqui, falou, muito show, fui criado assim, com prevenção bucal, estética e segundos planos sempre. E, além de outras mensagens, a gente é contemporâneo de faculdade, eu joguei a nossa live de hoje lá no grupo, tá todo mundo comentando, mandando um abraço para você, que legal. O Dr. Carlos Uerê, que é do Guarujá, e todo o pessoal lá da nossa turma que está mandando mensagem. E agradecer a sua presença aqui, né, que foi muito bom, né, agradecendo, respondendo perguntas de outras pessoas que vinham perguntando no nosso chat depois, né, que a gente fazia as nossas explanações. A nossa clínica, a gente está em um período de comemoração de 30 anos, a odontologia Bresolini. Parabéns, né? parabéns. E inclusive, que cresça cada vez mais. Obrigado. Inclusive, semana que vem, né? Semana que vem é a data que completa os 30 anos da clínica. Então, a gente está sempre fazendo essas parcerias. A gente tem o nosso corpo clínico lá que atende. A gente tenta sempre
tá atento, né? Fazer todos os atendimentos necessários. Surgiu a ideia, o que a gente faz? A gente trata o nosso colega parceiro que tenha, a gente indica, orienta, não tem essa de concorrência, né? Na verdade, a gente tem sempre uma parceria, né, Newton? Então, eu sempre soube do seu trabalho, da sua capacidade técnica, desde sempre, desde a época da faculdade, e ainda mais agora estudiosa. Então, eu dou todo o meu parabéns. Eu fiquei muito, muito contente com a sua visita aqui hoje. Obrigado pelas palavras. Luiz, eu que agradeço. Quem tem que agradecer sou eu. Adoro falar sobre isso. Agradecer você, a Cláudia. Parabéns aí pelos 30 anos. A Dash Odontologia fez 20 anos o ano passado. A gente fez uma mega reforma também. E que bom, né, que ver que a gente está trilhando esse caminho já a longa data, vocês, nós, a odontologia, que é uma especialidade que a gente tanto admira, tanto ama, né, que a gente dedica a nossa vida. Sim. E, assim, parabéns a vocês pela iniciativa, né, porque existem algumas reticências, algumas pessoas que você às vezes não consegue nem conversar sobre esse assunto. E vocês dando essa abertura, trazendo aos seus pacientes, porque a grande motivação nossa são os pacientes. Sim. Né? E vocês têm a cabeça aberta e estão levando isso para os pacientes de você. Para algumas pessoas vai fazer sentido, para outras não vai fazer sentido e está tudo bem, não tem problema nenhum, né? O que eu acho que quanto mais a gente tiver de ferramentas nas nossas caixinhas de ferramentas, melhor a gente vai poder oferecer um tratamento para os nossos pacientes. Então, a gente tendo a cabeça aberta, a gente pode conhecer um pouquinho de cada coisa e tem tanta coisa para a gente estudar, né? E tudo isso para a gente cada vez nos traz mais incentivo para continuar. Inclusive porque, assim, por isso que é um formato podcast. É um bate-papo, aqui não é aula, não é querendo fazer nada, a gente está batendo um papo sobre estudo, sobre o que está acontecendo, né? Então, é mais um trabalho de divulgação. De divulgação. Né? Informação pública. Exatamente, é exatamente isso. Então, Cláudia, tem alguma consideração? Então, muito obrigada, Dr. Newton. Realmente foi muito boa os seus esclarecimentos. Como nós somos, né? Como vocês estão dizendo, nós estamos sempre em busca do inovar, né? Sim. Estamos sempre juntos para tentar trazer para o nosso paciente aquilo que tem de mais moderno na odontologia. E então nós temos essa mente muito aberta, eu principalmente, por ser a mais antiga aqui da turma, e eu acho que é muito válido, como eu já te disse, eu fui em busca, achei, acreditei, acredito, e estamos abertos sim a trazer para a nossa equipe, né, também satisfazer esses pacientes que também acreditam, né? Então nós estamos aqui dispostos também a ajudá-los nesse ponto. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos, foi maravilhoso, tá? E espero vê-lo em breve, de repente agora com o nosso curso que vai acontecer na PCD de São Caetano do Sul. Maravilhoso. Estaremos lá com certeza. Vou divulgar isso para todo mundo. Eu me coloco à disposição, estou aqui inteira à disposição. Um beijão para o Renato, um beijão para a Patrícia, minha esposa, e todos que assistiram, e eu me coloco à disposição. Muito obrigada. E eu queria agradecer hoje também, hoje tem uma presença, hoje é o nosso 10º episódio, então eu queria agradecer a presença da minha mãe, que veio aqui hoje fazer uma visita. Só faz um tchauzinho aqui, mãe, ó. Aonde aqui? Boa noite, estou aqui também com bastante atenção no assunto, acompanho todos e cada dia estou gostando mais. É isso daí, obrigado. Olha, estou muito contente aqui do dia do meu amigo Newton, tá a presença daqui da minha mãe, tá aqui junto. Da minha também. Então é isso, então hoje a gente finaliza o nosso podcast, né, o nosso BresoCast, e semana que vem tem mais com bastante novidade, e fica o nosso abraço aí, né? Sim, com certeza. Um abraço a todos e obrigada. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tchau. Muito bom.